Olha aí, pessoal, a nova do Lula, a nova estratégia dele aí para melhorar as condições climáticas, ambientais, combater o aquecimento global, né? O que o Lula vai fazer? Ele que é tão preocupado com o meio ambiente, conforme ele falou lá na reunião do G20, lá na Índia, né? Embora a Amazônia esteja queimando como nunca, embora o número de queimadas e desmatamento na Amazônia, no Cerrado também, tenha batido recordes este ano, embora ele tenha cortado verbas do Ministério do Meio Ambiente para o orçamento do ano que vem que ele apresentou no Congresso Nacional, não obstante tudo isso aí, todas essas evidências de que o Lula não gosta do meio ambiente mesmo, bem, ou não obstante tudo isso aí, ele apresentou então aqui o seu plano de descarbonização. Você conhece a história, não é? O carbono que eles querem eliminar é você. No que consiste esse plano mirabolante, super inteligente do Lula e de sua equipe? Batizar ainda mais a gasolina e o diesel que os brasileiros usam. Você sabe, né? Nós temos a pior gasolina do universo de toda a história e o Lula quer piorar ainda essa situação. Então vamos dar uma olhada nessa história, ver qual é a nova traquinagem do Lula e ver aí se isso vai ter alguma repercussão, se isso vai melhorar alguma coisa no final das contas para o meio ambiente, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro ou patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza, né? Então, o Lula passou rapidinho aqui pelo Brasil, você sabe, ele pousou aqui brevemente no Brasil, vindo lá da Índia, porque ele vai seguir mais uma vez para fora do país, fazer mais uma viagem internacional, dessa vez lá para Nova York, lá para os Estados Unidos, onde vai ter a Assembleia Geral da ONU. Antes, ele vai fazer uma escala em Cuba, conforme eu já adiantei aqui neste canal. E pois bem, no dia de hoje, 14/9, quinta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, Lula com o Alexandre Silveira, que é o seu ministro de Minas e Energia, lançou o programa Combustível do Futuro. Que coisa mais socialista, né? Combustível do Futuro. Olha só, supostamente, conforme traz aqui a descrição do site Metrópolis, que é onde eu estou lendo esse artigo, esse programa tem ações para reduzir o uso de combustíveis fósseis e estimular a chamada economia verde. Vamos ver do que se trata aqui então, né? A ideia central do projeto, desse programa aí, conforme também traz a reportagem, é tornar a matriz energética do país menos poluente, reduzindo a participação nela de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo e do gás. E aí certamente você deve se questionar, será que o Brasil precisa mesmo ficar se preocupando com essas coisas? A gente tem uma matriz energética muito limpa se comparada a outros países. Temos muita energia hidrelétrica aqui no Brasil que não produz gás carbônico, né, gases de efeito estufa e tudo mais. Certamente países com uma economia muito maior e que contribuem muito mais para a poluição do meio ambiente e para o tal aquecimento global aí, certamente esses países poderiam se empenhar mais do que o Brasil na redução da emissão de gases. Será que isso aqui não é apenas uma pentelhação, algo que vai atrapalhar a nossa vida? Já vamos chegar nisso aí, mas vamos falar do programa aqui do Lula, né? Então o Lula chegou aqui no Brasil com essa ideia vinda lá da Índia, certamente a coisa já estava azeitada, mas a reunião lá do G20 serviu para alinhar esses pontos com outros países aqui, a saber, Estados Unidos e Índia. Fizeram aí um acordo, esses três países, então, Brasil, Estados Unidos e Índia, por uma aliança global de biocombustíveis. Então o segredo está aqui nos biocombustíveis. Então, isso pode servir de fato para atender a essa demanda de outros países, demanda feita lá no G20, mas também de acordo com o site Metrópolis aqui, acho que faz um sentido, isso aí serve para dar um cala-boca no pessoal da esquerda na base aliada do Lula, aquele pessoal mais ambientalista, mais Marina Silva mesmo, por conta da exploração de poços de petróleo que o Lula vai fazer no litoral amazônico, né? Imagina se fosse o Bolsonaro furando esses poços lá no litoral da região amazônica brasileira, né? Mas o Lula pode tudo, a gente sabe. Então o Lula não falou no discurso, né? Todos saíram ganhando por conta disso. É claro, ele não leu o discurso ali, porque ele que havia sido preparado, porém ele falou de improviso, o que costuma ser até pior, né? E ele falou aí que o investimento em etanol que ele fez em seus primeiros mandatos não tinha sido aprofundado. Ele lamentou isso, dizendo que o Bolsonaro, então, não seguiu com essa sua medida original. Então, olha o que ele disse, muito preocupado com o meio ambiente, esse Lula, não é?
O mundo não tem outra saída a não ser enveredar pelo caminho da produção e investimento em energia limpa e biocombustíveis. Se a gente quer de fato nos transformar em uma nação rica e soberana, essa transição energética é uma oportunidade fundamental para o Brasil, né? Pergunto aí se isso aqui foi o que tornou os Estados Unidos, Europa, países ricos, né? Biocombustíveis e energia limpa. Na minha opinião, o Brasil precisa queimar mais carvão para ser um país mais rico e desenvolvido. Não sei de onde o Lula tirou essa história. Mas quais são as medidas apresentadas, então, por esse seu programa Combustível do Futuro, né? Naturalmente, como a gente já poderia esperar, é algo que vai prejudicar a todos. Dentre as medidas anunciadas aí, está o aumento aí no ritmo de elevação do etanol na gasolina. E aí você já pode se perguntar, né? Mas, poxa, a gente usa hoje em dia aqui no Brasil quase que não é gasolina com etanol, já está virando etanol com gasolina, né? Tem até a história de que os carros flex foram desenvolvidos por conta da péssima qualidade aí da gasolina brasileira, que é extremamente batizada, né? Muito impura, porque tem a presença de etanol em grandes quantidades. E de fato, existe atualmente em 27,5% de presença de etanol na gasolina. E o governo quer aumentar isso para 30%. Daqui a pouco vai ser mais da metade, né? Vai ser álcool com gasolina e não gasolina com álcool. Não só a gasolina vai sofrer, porém, o diesel também vai ter um aumento, né? O aumento aí do biodiesel na composição do diesel, que é combustível fóssil, vai subir para 15% até 2024, até o ano que vem, sendo que esse aumento já estava previsto, porém, até 2026. Seria uma coisa mais escalonada, mais sutil. Agora o Lula quer aumentar de vez, provavelmente para lá em 2026 chegar com outro percentual aqui, sei lá, 17, 20%, de biodiesel no diesel, né? E também, não só carros, não só caminhões, não só veículos terrestres vão sofrer com isso, também os aviões vão sofrer com essas medidas. Tem o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, ProBioCAV, QAV, sei lá como é que se pronuncia isso aqui. O que eles vão fazer? Também metas progressivas até 2037, isso aqui é de longo prazo mesmo, para reduzir em 10% as emissões de gases estufa no setor aéreo. Então vamos levar 14 anos para reduzir 10% das emissões de gases estufa. E se a quantidade de voos até lá aumentar, como a gente espera, né, desenvolvimento da economia e tudo mais, aumentar mais do que 10%, significa que isso aqui vai ter impacto zero no atual cenário. Então existe o SAF, né, que é o combustível sustentável de aviação, que é uma forma menos poluente do que a querosene, que é mais utilizada, porém hoje, se eu não me engano, isso é usado em apenas 1% dos voos ou alguma coisa assim. Não está muito disseminado porque ele é mais difícil de produzir e obviamente é mais caro, né? Então, se você tornasse obrigatório, por exemplo, usar o SAF em todos os aviões, o preço das passagens ia lá para as alturas, muito mais alto do que o nível em que os aviões voam, diga-se de passagem. Mas também, então, o governo Lula vai aumentar a quantidade desse SAF obrigatoriamente no combustível usado nos aviões. Prepare-se para pagar mais caro pelas suas passagens aéreas, então. E aí tem uma proposta de uma lei aqui para regulamentar a captura e estocagem de gás carbônico em depósitos geológicos subterrâneos. Exatamente isso, pegar gás carbônico e colocar embaixo da terra para não ficar na atmosfera. Não tenho opinião formada sobre isso, mas sobre a questão da interferência aqui no diesel, sim, porque isso vai piorar a qualidade do combustível usado hoje, né? Se a gasolina tem uma composição X, e essa composição que nós temos é por conta da interferência estatal, não é normal. Em outros países em que a coisa é mais livre, como os Estados Unidos, a concentração da gasolina em si é muito maior. Isso tem um motivo, por causa da questão da eficiência e da preservação do motor, né? É uma coisa assim, melhor para o automóvel, tanto para a eficiência energética dele, quanto para a manutenção das peças e tudo mais no longo prazo. Isso vale para o diesel, vale também para outros itens. E tem a questão do preço, é porque é mais barato, é um combustível abundante, de qualquer forma, né, no mercado livre, isso aí, numa sociedade livre, não igual a Venezuela, que é um
um comunistão aqui na América Latina e onde falta tudo, né? Mas num país livre, com uma economia livre, não falta combustível, gasolina é uma coisa abundante, né? Então é muito mais fácil dispor disso um país com reservas aí consideráveis como os Estados Unidos, por exemplo, e o Brasil também, outros tantos, do que você ficar misturando isso com coisas menos eficientes. O mesmo se diz aí em relação aos aviões, né? O uso da querosene tem um sentido, ela é eficiente e é barata de se conseguir, então é o melhor cenário atual. Ah, mas isso aqui é para preservar o meio ambiente. Então eu volto na provocação do início deste vídeo. Será que isso vai fazer alguma diferença? Pois bem, eu trago aqui uma imagem então publicada hoje, dia 14 também, pelo senhor Rafael Lima, do canal Ideias Radicais, comparando aqui a emissão de gases de efeito estufa, né, CO2 aí, de vários países, de grandes economias, né, acho que dá para ver os nomes aí e tudo mais. O Brasil tá aqui embaixo. O crescimento da década de 50 para cá das emissões de gás carbônico no Brasil, ok, foi considerável, mas você pode ver que ela tá tendo uma queda aqui, bem como a Alemanha também. Imagino que eles estejam pagando o preço disso agora por conta da guerra e tudo mais. Os Estados Unidos também uma queda considerável. Olha só, o mundo civilizado, ocidental, desenvolvido, está diminuindo naturalmente as suas emissões de CO2. Mas olha só a Índia, o tanto que tem subido aqui, e olha a China, que é a maior responsável por emitir gases de efeito estufa. Se você para pensar, somando aqui os 5 bilhões dos Estados Unidos hoje e, sei lá, 500 milhões da Alemanha e do Brasil, somando até a Índia junto, não dá o tanto que a China emite atualmente. Então não adianta nada o Brasil fazer isso, os países subdesenvolvidos da América Latina, da África, ficarem mudando a sua matriz energética. Isso não faz a menor diferença. A China está poluindo o planeta em maior escala. Todo mundo sabe disso, o tanto que o governo chinês é ineficiente e poluente lá com suas indústrias, com suas obras e tudo mais. Então isso aqui que o Lula quer fazer para prejudicar a vida de todo mundo, nos atrapalhar, algo que ninguém pediu, não vai fazer a menor diferença do ponto de vista internacional global, porque é a China que está poluindo o mundo. No final das contas, as emissões de CO2 dela são aí praticamente o dobro do que os Estados Unidos emitem, né? Por que o Lula está fazendo isso? Então, pela maldade natural que ele tem de prejudicar o povo brasileiro, que apoiou a prisão dele. É claro que ele quer se vingar do brasileiro, mas também ele quer dar satisfações ambientais para sua base eleitoral, às custas de todos nós, é claro, né? Mas o que você achou dessa ideia estapafúrdia do Lula? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.